Kepler trabalhou com um tipo de intensidade apaixonada para entender as observações de Tycho. Que movimentos reais da Terra e de Marte em relação ao Sol podem explicar a precisão da medida, o movimento aparente, como visto da Terra, de Marte no céu. E por que Marte? Porque Tycho tinha dito a Kepler que o movimento aparente de Marte era o mais difícil de reconciliar com uma órbita circular. Após anos de cálculos, ele acreditava que tinha achado os valores corretos para uma órbita marciana circular que batia com 10 das observações de Tycho Brahe dentro de 2 minutos de arco. Há 60 minutos de arco em um grau angular e, é claro, 90 graus do horizonte ao zênite. Então, alguns minutos de arco é uma quantidade muito pequena para medir, principalmente sem um telescópio. Mas o êxtase de Kepler com a descoberta logo desmoronou para desânimo, porque 2 outras observações de Tycho eram inconsistentes com a sua órbita por uns 8 minutos de arco. Kepler escreveu: se eu tivesse acreditado que poderíamos ignorar esses 8 minutos, teria remendado a minha hipótese de acordo com isso. Mas já que não era permissível ignorá-los, esses 8 minutos apontavam a estrada para uma reforma completa da astronomia. A diferença entre uma órbita circular e uma órbita verdadeira de Marte poderia ser distinguida só por medidas precisas e por uma corajosa aceitação dos fatos. Kepler estava profundamente chateado por ter que abandonar uma órbita circular. Isso abalou sua fé em Deus como o criador de uma geometria celestial perfeita. Tendo limpado a estabilidade da astronomia de círculos e espirais, disse ele, ele ficou com apenas uma simples carruagem de esterco. Ele tentou várias curvas ovais mal calculadas, cometeu alguns erros aritméticos que o fizeram de fato rejeitar a resposta correta, e meses depois, em certo desespero, tentou a fórmula pela primeira vez para uma elipse. A elipse batia lindamente com as observações de Tycho. Em tal órbita, o Sol não está no centro, mas sim descentrado. Está em um foco da elipse. Quando um dado planeta está no ponto mais distante em sua órbita do Sol, ele se move mais devagar. Ao se aproximar do ponto próximo, ele acelera. É por tal movimento que nós descrevemos os planetas como sempre caindo em direção ao Sol, mas nunca o atingindo. A primeira lei de Kepler do movimento planetário é simples assim. Um planeta se move em elipse com o Sol em um foco. Enquanto o planeta se move ao longo de sua órbita, ele cobre, em um dado período de tempo, uma área imaginária em forma de cunha. Quando o planeta está longe do Sol, a área é comprida e fina. Quando o planeta está próximo do Sol, a área é curta e atarracada. Embora as formas dessas cunhas fossem diferentes, Kepler descobriu que suas áreas são exatamente as mesmas. Isto permitiu uma descrição matemática precisa de como um planeta muda sua velocidade em relação à sua distância do Sol. Agora, pela primeira vez, os astrônomos podiam predizer exatamente onde um planeta estaria de acordo com uma lei simples e invariável. A segunda lei de Kepler é esta: um planeta cobre áreas iguais em tempos iguais. As 2 primeiras leis do movimento planetário podem ser um tanto remotas e abstratas, mas tudo bem, os planetas se movem em elipses e cobrem áreas iguais em tempos iguais, mas e daí? Não é fácil compreender o movimento circular. Nós temos uma tendência a rejeitar isso, a dizer que é puro trabalho matemático mal feito ou uma coisa removida da vida diária. Mas é a essas leis que o nosso próprio planeta obedece, enquanto nós, colados pela gravidade à superfície da Terra, nos lançamos ao espaço. Nós nos movemos de acordo com as leis da natureza, que Kepler tinha descoberto. Quando mandamos espaçonaves aos planetas, quando observamos estrelas duplas, quando examinamos o movimento de galáxias distantes, nós descobrimos que em todo o universo as leis de Kepler são obedecidas.
Muitos anos depois, Kepler apresentou a sua terceira e última lei do movimento planetário. Uma lei que relaciona o movimento dos vários planetas a cada um e que põe corretamente em ordem o mecanismo do sistema solar. Ele descobriu um relacionamento matemático simples entre o tamanho da órbita de um planeta e a velocidade média na qual ele viaja em torno do Sol. Isto confirmou a sua antiga crença de que deve haver uma força no Sol que move os planetas. Uma força mais forte para os planetas internos, mais rápidos, e mais fraca para os outros planetas externos, mais lentos. Isaac Newton mais tarde identificou essa força como gravidade, respondendo finalmente à pergunta fundamental: o que faz os planetas se deslocarem? A terceira lei, ou lei harmônica de Kepler, diz que os quadrados dos períodos dos planetas, o tempo para eles completarem uma órbita, são proporcionais aos cubos, a terceira potência de suas distâncias médias do Sol. Então, quanto mais longe um planeta está do Sol, mais lentamente ele se move, mas de acordo com uma precisa lei matemática. Kepler foi a primeira pessoa na história da espécie humana a entender correta e quantitativamente como os planetas se movem, como o sistema solar funciona. Kepler tinha sido capturado por uma visão do esplendor cósmico, uma harmonia dos mundos que ele buscou tão incessantemente a vida toda. A harmonia neste mundo o evitou. Suas três leis do movimento planetário representam, agora sabemos, uma harmonia real dos mundos. Mas para Kepler, elas eram apenas incidentais para sua busca por um sistema cósmico baseado nos sólidos perfeitos. Um sistema que, vejam só, existia apenas em sua mente. Mesmo assim, com seu trabalho, nós descobrimos que as leis científicas permeiam toda a natureza, que as mesmas regras se aplicam na Terra como no céu, que podemos achar uma repercussão, uma harmonia entre o modo como pensamos e o modo como o mundo funciona. Quando descobriu que suas crenças há muito estimadas não concordavam com as observações mais precisas, ele aceitou os fatos desconfortáveis. Ele preferiu a dura verdade às suas ilusões mais caras. Isto é o coração da ciência.